Olá, pessoal, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje nós estamos na cidade de Barra do Choça e o nosso convidado de hoje é o pastor André Lira. Antes de eu começar a entrevista com o pastor André Lira, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que, por favor, se inscreva, comente, compartilhe ao máximo. Esse projeto, nós temos como intuito de buscar vidas, alcançar vidas através dos testemunhos dos servos de Deus. Então, seja você um canal de Deus, levando essa mensagem que está aqui nesse conteúdo para outras pessoas, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através desse testemunho do pastor André Lira. Pastor, já que o senhor falou que hoje o senhor é lá de São Paulo, eu gostaria de conhecer um pouco mais sobre sua vida, sobre sua história, de onde é exatamente o pastor, onde veio e como foi o seu encontro com Jesus. No decorrer do nosso diálogo, a gente vai estar escrafunchando mais a sua história. Aí eu queria que o senhor se apresentasse, falasse de onde o senhor é. Por favor, fique à vontade. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar, pastor. Olá, nação pentecostal. Eu sou o pastor André Lira e eu venho na realidade eu sou pernambucano. Sou de Hum, uma cidade chamada Carpina, na zona da Mata Norte, chamada ali na região, ali é a proximidade de Recife, ali capital. E até os 19 anos eu estive no mundão, né, como uhum. diz, mas de 19 para 20 anos eu tive um encontro com Jesus. Jesus me chamou e vai fazer 30 anos que estamos aí, Glória a matando Deus. urso, pegando leão pela barba, Um leão por dia, né, pastor? derrubando gigante debaixo de pedra, muralha no grito e Amém. anunciando que Jesus é bom, salva, batiza e leva para morar nas Glória a mansões celestial. Deus. Amém. Ô, pastor, nesse período de 19 anos, tem assim alguma coisa, um risco que o senhor correu, alguma coisa que o senhor viveu ali, que hoje o senhor vê como um testemunho a contar até antes de conhecer o evangelho? Há sempre muitos livramentos, né? Você que está no mundo, o inimigo luta como um todo, desde o seu nascimento, Sim, né? sim, Ele está aí, ele veio para matar, roubar e destruir, como a Bíblia verdade, diz. verdade. Então, você nasce num lar que não conhecia Deus. Eu venho de uma família, de uma cultura que lá no Pernambuco, ali principalmente na zona da Mata Norte, chama-se maracatu. O meu Uhum. avô, que era Antônio Manuel, ele tinha o maracatu. Maracatu é uma cultura baque solto. Hum, Então, eu fui criado praticamente nesse meio aí, né? Então, era essas épocas de carnaval que tem lá, ali. Então, eu fui criado nesse meio aí. Nós viemos dessa cultura, o meu avô ali, e sempre envolvido com isso aí. Nós crescemos naquele meio, como no mundo. Você sabe que Pernambuco, como eu não sei, outras regiões do Nordeste, são muito envolvidos em festas. Tudo é festa, né? sim. Tudo tem uma festa. Se tem uma boneca, a criança tem uma boneca, tem até aniversário de boneca. Ah, bem Então, festeiros. nós veio desse meio aí, família envolvida, às vezes tudo bebia, mas eu vi a mão de Deus, tem muitos livramentos que Deus tem operado. Vimos um meio ali, papai, mamãe, e Deus foi falando. Ali chegou o momento que viemos para São Paulo e o primeiro dia colocamos o pé em São Paulo, meu irmão, pastor Flávio Lira, já estava crente, nos ganhou para Jesus. Mas nesse período até então, Uhum. eu era dançarino de break, eu dançava break. Hum, Na época, e eu me lembro que uma certa feita, os irmãos sempre nos evangelizavam e eu sempre guardava. Eu fui aquele que estava no mundão, mas sempre tinha um temor das coisas de Deus. Eu acho que a sim. misericórdia de Deus nos alcançou Amém. Desde através disso antes, aí. né? E houve muitos testemunhos que ocorreu no longo desse período de 19 anos. O inimigo sempre furioso ao derredor tentando destruir, mas eu Uhum. sempre vi a mão de Deus estendida, Amém. porque já sabia a obra que Deus tinha na nossa vida. Se for contar, foi inúmeros livramentos que Livramentos. nós vamos lembrando, e nós, em tudo isso, vimos a mão de Deus. Hoje, eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, Glória a né? Deus. Através ali veio todo mundo para Jesus, minha avó, minha tia, meus tios,
veio para Jesus. Deus entrou no meio, mas estamos 5 irmãos, Glória a 4 Deus. pastores, uma irmã. Então Jesus pegou tudinho ali e fez uma obra. Sim. E Deus é fiel. E nós viemos nesse período aí, Deus fez uma obra muito grande e o nome do Senhor foi glorificado. Glória a Deus. E como foi então esse encontro com Jesus? Ninguém de sua casa conhecia, né, o Evangelho. E como foi que vocês conheceram? Foi o senhor primeiro? Foi alguém da sua família? O primeiro a vir foi meu irmão, Hum, o pastor Flávio Lira. hum. Pois veio uma tia minha, que hoje é a irmã Edna, ali do Recife, é dirigente de Círculo de Oração, né? Ali do campo do Recife, Assembleia de Deus. E ela já estava crente, falava de Jesus para mim. Sim. E Deus fez uma obra grande e tinha, na época, um irmão, um profeta, chamado Manuel. E ele muito requisitado na época, ali, um homem muito usado por Deus. E eu me lembro dessas certa feita, ela chegou e disse, olha, eu mandei o irmão orar por você aqui, na foto eu mostrei, e ele disse que Deus tinha uma grande obra na sua vida, eu me lembro muito bem disso, e via você viajando para lá e para cá de avião. E eu, avião na época, lá no meio das canas, há 30 anos atrás, há 30 né, anos atrás, isso aí não, isso eu posso dizer que isso aí é uns 35 anos atrás, sim, né? sim. Posso dizer que uns 12 Até anos, o senhor chegar, né? 15 anos na realidade, né? E eu sei que eu digo, meu Deus. Aí eu fiquei pensando, mas realmente hoje eu vejo a promessa de Deus Se cumprir. cumprindo. Através ali ele olhou e falou, né? Sim. Que Deus tinha uma obra Glória e executou. Aí eu me lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção, a primeira visão que eu tive, vovó se converteu na época, vovó crente, e eu me lembro que certa feita eu tive um sonho que eu saía na rua que eu morava e eu via muito desespero, muita bomba, cachorro correndo na rua desesperado. E tinha um cidadão na rua de trás de onde eu morava e eu chegava para ele e dizia assim, o que é que está acontecendo aqui? E aquele cidadão dizia assim, foi os crentes que foi embora, eu no mundo. E os cachorros correndo, mães desesperadas com a mão na cabeça. Eu dizia, os crentes foram embora, eu lembrei que vovó era crente. Sim. Aí eu voltava para casa, eu despertei naquele sonho, um pouco ali assim, né? E fui lá no quarto, olhei, a minha avó estava dormindo. Eu digo, meu Deus, foi apenas um sonho. Mas isso aí Deus já estava me chamando, mostrando acerca da sua vinda, o que Deus ia fazer. Amém. Então, Deus já foi me chamando nesse período, nessa situação. Eu me lembro que uma certa feita nós estávamos com a equipe, nós treinávamos em um lugar chamado Centro Social Urbano, na Vila da Coab. E daí nós esperando o vigia abrir, né, o que tomava conta lá, a sala para nós lá ensaiar, dançava na época, né? Já até fazia algumas apresentações em colégio, tudo. E daí vinham os irmãos, 2 irmãos evangelizando. E ele viu nós ali, né? Aí ficaram meio assim, com medo de chegar. Aí alguns amigos no meio, né? Sem conhecer também, eu entendo. Aí começaram, crente. Eu digo, não, calma. Vem aqui, irmão, vem falar de Jesus. Amém. Mesmo no mundão, Deus já estava trabalhando. Sim. E nós sabendo que ia ter algo. Os irmãos falaram de Jesus, entregaram um folheto e prosseguiram. Então essas coisas foram marcando. Eu digo, não, Deus tem uma obra. Que maravilha. Aí eu cheguei ali em São Paulo, primeiro dia, meu irmão fez o apelo. Eu e minha esposa aceitamos Jesus e o nome do Senhor foi glorificado. Então o senhor aceitou Jesus já casado? Já casado. Sim. Com a missionária Alexandra Lira. Casamos e viajamos. Sim. Eu acho que com 3 meses que nós casamos, no Pernambuco, Carpina, viemos embora para São Paulo. Ah, entendi. Mas a ida a essa igreja foi um convite, né, do seu tio. O senhor foi, ouviu a voz do Senhor e já aceitou? Porque é difícil, né, pastor? Ir à igreja a primeira vez e já... Na realidade, foi em casa. Ah, nossa. Foi em casa. Eu cheguei, meu irmão morava em São Paulo, eu fui com a minha mãe. Minha mãe já crente. Que bênção. E daí meu irmão foi lá nos visitar, fez o apelo. Sim. Nós dobramos o joelho há 30 anos atrás e aceitamos Jesus. No primeiro dia, ele não perdeu a oportunidade. Porquanto você que estará nos ouvindo não perca a oportunidade de falar que Jesus salva. Tem pessoas que dizem, deixa para amanhã. Nós não temos esse poder de dar tempo para ninguém. Porque a Bíblia diz em Tiago 4,14, digo vós, que não saberá o que acontecerá no dia de amanhã. Pois a vossa vida é como o vapor, por um pouco tempo aparece e logo desvanece. Porquanto se hoje ouvir a voz do Senhor,
não endureçai os vossos corações. Aleluia, glória a Deus. Então, porquanto é hoje, o tempo é hoje, o dia aceitável é agora. Tem pessoas, não deixa para amanhã. Então, o dia é agora, porque amanhã ninguém sabe. Incrível também a atitude do seu irmão. Flávio Lira, que é pregador Sim, também. de não perder a oportunidade de falar do evangelho ao receber o Senhor, né? Um grande casa. ganhador de alma, meu Que irmão. bênção, viu? Ganhador E de almas. isso sirva como exemplo, né, para quem está nos assistindo, porque às vezes a gente recebe pessoas em casa que ainda não têm o encontro com Jesus e falamos sobre tantas coisas e não falamos de Jesus e perdemos essa oportunidade. Não né? podemos perder a oportunidade. Verdade. Agora falar de mesmo Jesus. eu tive um exemplo, Uhum. eu posso dizer, 10 dias atrás, Sim. de uma pessoa muito boa, um cidadão, na rua onde eu moro, e ele de repente ficou doente, e eu fui visitar lá, e a casa dele, né? E ele não pôde atender no momento, o filho dele falou que ele estava deitado, eu com a Bíblia, fazer uma oração por ele, e ele, tá bom, respeitei, e eu viajei para Campo de Julho, Mato Grosso. Quando eu voltei, aí a minha esposa falou sobre a notícia, ele morreu. Então não deu tempo ali, né? Então por isso que nós não podemos dar tempo. É verdade, pastor. Ninguém sabe O o tempo dia é nem a hora. agora, né? O tempo é É agora. agora. A pessoa se converter é com Deus, mas você fez sua parte. Sim, Não é verdade? é Jesus verdade. te ama, Jesus salva. Quer Jesus? Não. Quer Jesus? Quer. Então você ora. É verdade, pastor. É O verdade. tempo é agora. Nós não podemos dar tempo, porque nós não sabemos o dia nem a hora. É verdade. Quantos que você conhece saiu, mas estava conversando com ele agora. Verdade. Saiu, não chegou. Foi de repente, morreu. Verdade. Então o tempo é agora. É agora. E como foi, após a sua conversão, o senhor e da sua esposa? Aí o senhor lembrou do chamado, né, daquela profecia? Ou como foi também descobrir que o senhor tinha essa aptidão, esse chamado para pregar, esse chamado pastoral? Na realidade, é tudo um conjunto. Vai se encaixando assim, né? Eu me lembro que eu já pregava, já falava de Jesus já. Sim. Eu já pregava, mesmo estando no mundo, eu já sabia que o caminho era Jesus. Só que eu precisava aceitar ele e estar ali, espírito e verdade, cumprir os requisitos que a Bíblia diz, para mim estar ali em perfeita comunhão com Cristo. Então, na realidade, quando eu me converti, eu já me converti falando. Olha que bênção. Foi, aceitei Jesus, já comecei. Glória a Deus, a obra já foi completa. Não, eu aceitei Jesus, no outro dia eu já estava falando de Jesus. Deus, que bênção. É aquela coisa, todo mundo chegava, ó, Jesus salva, Jesus é bom, e Jesus é Jesus, é Jesus, Jesus na entrada, Jesus na saída, Jesus para dormir, Jesus para acordar, Jesus em todo o tempo. Sim. Então, é que, na verdade, pastor, foi um verdadeiro encontro. O senhor se entregou de verdade para Jesus. Que hoje as pessoas, a gente percebe isso, vai indo, aquela frieza, aquela moleza. Vem, fulano, parece que as pessoas têm que ficar ali implorando para se entregar a Jesus. O senhor não, já ouviu e já quis Jesus de verdade. Realmente, de verdade. Então, eu louvo a Deus porque toda a minha casa é assim. O pessoal que se converteu foi Jesus, Jesus, Jesus. Amém. Aí já começamos ali, quando eu vi, ganhando almas na rua, onde chegava, dentro de trem, Sim. pontos de ônibus. Eu trabalhei um período na estação, chama-se Marretá, em Itapevi. E eu percebo que hoje eu converso com alguns amigos e tem coisas que marcam, né? Na região de Itapevi, Jandira. E daí eu fui procurar emprego, chegou lá, aí aquela fila de pessoas ali dando a minha carteira até hoje, nunca foi assinada, né? E daí eu, quando chegava a minha hora, dizia, não, o resto é amanhã, depois vem. Olha. E depois nunca vem. Aí daí eu comecei a marretar, então Deus já tinha um projeto, né, comigo. Eu comecei a marretar é camelô. Na estação ficamos ali um período de 3 anos. Alguns amigos meus abriram loja ali no centro de Itapevi. E nós tínhamos um ponto ali, trabalhava com fruta da época. Colocamos uma quitanda, mas aquele negócio ali parecia mais uma igreja. Tinha dias que caía 2, 3 pessoas endemoniadas. E nós às vezes subia para um monte para orar. E de manhã, aí quando chegava, estava cheia, a pessoa encostando e manifestando. E daí acabou que isso é uma igreja aí. Não, aqui nós vendemos fruta, aqui tudo. E todo mundo que chegava a Jesus, acabou que Deus disse, não, o caminho aqui é outro. Aí eu sou da época da fitinha de pregação. Aí fui pregar em uma igreja em Itapevi na época. Assembleia de Deus, Ministério Butantã. Alguém que vai ouvir, saudoso, pastor Matias, né? Que já está na glória.
E ele não grava a fitinha, ele gravou a fita e daí surgiu. Sim. Foi gravar a primeira fita até hoje, depois veio CD, DVD, e hoje está aí, né? Nas Que redes sociais, tudo. maravilha. E daí começou. Outro dia alguém perguntou, Lira, o que você faz para viajar tanto? Eu falei, a promessa de Deus. Amém. Se Então você cumprindo. está aí, fui andando a vida, fui no mundo, viajando, pregando por essa nação aí, dizendo que Jesus, muitas almas salvas, Amém. liberta para a glória de Deus. E o nosso alvo é ver vidas libertas, como Glória a Deus. essa entrevista aqui. Sim, sim. Seu desejo é que vidas É sejam verdade, se alcançadas rende ao Senhor. pelo poder da palavra, Amém, verdade. seja tocada com vários testemunhos que tem nesse canal. E o intuito é ver pessoas salvas, libertas, que é o que Amém. Jesus deixou aí. Sim, vamos falar agora um pouquinho também do seu ministério. Aí já iniciou ali, né, o senhor pregando, treinando. Na verdade, ali o senhor estava na escola, né, treinando para ir para fora, né? E como foram os primeiros convites? As portas foram se abrindo, foram mudando a realidade? Como foi? Fala um pouco. Porque hoje o pastor André Lira é conhecido em vários estados, né? Ele viaja muito. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desse seu ministério, do seu ministério. Na realidade, tudo é dedicação, né? Aí nós começamos a ler e ali começou, tipo assim, na época que nós, vamos falar camelô, em outro lugar não conhece Marretá, camelô, Sim. aí trabalhava tipo assim na estação ali de Itapevi, e ali muitas vidas foram libertas ali. Então, Amém. você começava a pregar, falar de Jesus, então juntava os irmãos que passavam, sempre ficava ali. Sim. Ficava uma roda de 5, 6 irmãos, tudo falando de Jesus. Nesse período aí, começou a aparecer já os convites, nós íamos muito para a tarde da bênção, vigília, devido o horário do pico, as pessoas começam a descer ali do trem, Sim. ali de 4 da tarde até 9 da noite, é multidão de pessoas que descia ali, né? Então é o horário do culto. E muitas das vezes era o horário que alguém chamava para ir pregar e eu não poderia ir porque tinha mercadoria e são frutos da época. Sim. Você vê uma fruta, não pode demorar, tem que vender rápido. Aí isso aí ficava aquela dificuldade. Eu não saía nessa época aí. Às vezes marcava alguns convites. Diga, não tem com quem sair, eu me lembro. Mas os irmãos ficou esperando. Aí Deus pegou e disse, espera aí que eu vou jogar você logo de vez na obra. Aí fechou lá as portas. Olha. E nós fomos para a obra. Aí surgiu as primeiras viagens. Eu me lembro que através de um amigo chamado Valdeci foi para o Rio de Janeiro, né? Eu preguei na igreja dele, era a igreja Prepara-te Israel. Prepara-te Israel. Em Itapevi, daí viajamos para Barra Mansa. De Barra Mansa, porque na nossa linguagem, agenda gera agenda, né? Sim. Você prega num lugar e daí abre-se as portas e assim vai. O mundo é muito grande. E uma das coisas que tem acontecido na nossa vida, devido ao tempo desse período, eu conheci pessoas que caminhou comigo, que era cooperador, hoje são pastor, e lembra, de Saul Lira tem uma trajetória, tem uma história. Sim. Então, a gente anda muito através disso aí. Amém. Da graça de Deus, né? Pessoas que cresceram, tudo. E nosso vídeo, aonde tem chegado, tem alcançado as promessas de Deus. Sim. Então, surge-se muita porta. Sim. Ô, pastor, tem alguma experiência que o senhor viveu com Deus? Porque eu tenho certeza que o senhor viveu várias experiências, né, no decorrer de sua vida com Deus. Mas, para que hoje o senhor estivesse aqui, né, hoje estamos na Bahia, né, próxima à Vitória da Conquista, o senhor passou muitas coisas, né? Coisas que já chegou um momento do senhor pensar em voltar atrás, em desanimar com o ministério, ou falar, olha, não estou aguentando mais. Já teve esse momento, essa luta, essa prova? Rapaz, eu acredito que deixar Cristo nunca passou pela minha mente, como eu acredito que a de pessoas que estão ouvindo jamais. Eu digo assim, de deixar agora, o ministério, eu acredito que passa na vida de todos, Sim. né? Como passou na vida de Elias, né? Sim. Elias chegou um momento, foi 3 anos e meio ali de muita guerra, chegou um momento que Elias chegou debaixo do pé de zimbro e ele fez uma oração, disse, Deus, não seja diferente como tu fosse com meus pais. Ele pediu a morte, o sepultamento de seu ministério e agarrou no profundo sono. E Deus enviou um ser celestial, a saber, um anjo, e nós sabemos que a palavra anjo quer dizer mensageiro. Deus mandou um mensageiro para o profeta Elias, sabe por quê? Porque só entende mensageiro quem é mensageiro. Verdade. Só entende profeta quem é profeta.
Só entende de luta quem está na luta. Só entende de perseguição quem já foi perseguido. Só entende de calúnia quem já foi caluniado. Só entende de prova quem está provado. Verdade. E só entende de peleja quem está na peleja. Deus mandou um ser celestial, a saber, um anjo, tocou o ombro do profeta e disse: levanta, come e bebe, porque muito grande será a tua caminhada. Amém. E Elias comeu, bebeu e voltou a dormir. Isso. Mas está escrito na Bíblia que Deus tornou enviar um mensageiro pela segunda vez. Era Deus dizendo: eu não desisto de você. Então, como aconteceu com Elias, há momentos que você chega e diz assim: meu Deus, eu acho que isso aqui não é para mim, eu vou parar, eu vou desistir. Mas é a hora que o mensageiro chega com pão e água e diz: Aleluia. bata o pé, sacoda a poeira, porque não é tempo de parar. Tu ainda vai ungir Jeú a rei e vai deixar Eliseu em teu lugar. Então tem muitas vidas precisando de você, você que está a me ouvir. Não pare, porque você é o instrumento na mão de Deus. Glória a Deus. E a Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites naquele deserto. Aleluia. Que você possa caminhar. Não pare, porque o que Deus tem contigo ainda vai muito além. Mas, como responder a sua pergunta, na vida de todos. De todos. Passa momentos, seja uma dirigente do circo de oração, uma regente, quem canta no coral, pastor de igreja. Nós somos ser humano, né? Claro. E as lutas vêm a ponto de você achar que não vai conseguir. Verdade. Aí é a hora que Deus entra dizendo: eu tomo pelas tuas mãos e te digo, não pare. Aconteceu com Josué. Depois da morte de Moisés, ele parou. Sim. Aí Deus falou: não pare. Não temas, não te espante, Amém. porque assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo também. Deus não faz exceção de pessoa, Deus também é contigo. Mas sobre assim, essa luta, né, que o senhor teve, chegou assim a um ponto de ficar triste, porque há pessoas que pensam em desistir porque vê a sua volta como se nada tivesse mais sentido. Chegou a esse ponto? Me conte um pouco mais, explore um pouco mais dessa sua experiência. Rapaz. Porque não foi só flores, né? Não, nunca é flores, né? Deve ter tido muitas lutas, a batalhas. cada dia tem uns espinhos, né? Tem as batalhas do dia a dia, a ponto de você parar e pensar: meu Deus, será que eu estou fazendo o certo mesmo? Sim. Ao longo do tempo, das viagens, tudo, e é uma batalha muito travada, assim, como é que eu posso dizer, nesse sentido aí? Eu acredito que, como todo, acontece sim na trajetória de você querer parar, desistir, assim, de estar fazendo o que faz, ao momento que você pensa, né? Em dizer assim: rapaz, eu vou dar uma parada aqui, eu acho que isso aqui... Tô cansado. Nessa posição aí, tudo. Mas o chamado fala mais alto, forte, né? O chamado é um vídeo que eu coloquei no Kauai agora, foi pregado ali uma mensagem na Semana Missionária dos Gideões, Semana Missionária 2022, que eu falo sobre o chamado, né? Que o chamado traz angústia, traz noites escuras, o chamado traz abandono, o chamado traz rejeito, o chamado traz lágrima, o chamado muitas das vezes traz rejeição. Verdade. Mas quando você vê, se não fosse chamado, você não estaria aqui. Verdade, pastor. Nem ossos para contar a história existia mais, só o pó. Mas nós só estamos aqui por causa do chamado. E como que o senhor conseguiu lidar com tudo isso, né? Porque o chamado traz tudo isso, né? E uma das coisas que traz também é rejeição. Como o senhor lida com tudo isso? Dá para ver que o senhor é um homem bem decidido, deixando para trás e indo, seguindo em direção ao alvo, nesse naipe aí? Na realidade, a nossa força é Jesus, né? Nós sabemos de uma coisa. Hoje, eu tenho assim por mim, né? Eu sou aquele pregador que eu sou igual água. A água se enquadra em qualquer lugar. Sim. Esse copo bonito aqui de cristal, aqui tem água. Colocou a água aqui, ela se encaixou bem direitinho. Sim. Se nós colocar a água numa garrafa, ela vai se encaixar, ela vai modular. E ela vai ficar no adequado. É verdade. Então, hoje, eu posso estar aqui numa certa posição, mas não deu aqui, eu estou aqui. É onde Deus colocou, e tem pessoas que não vão aceitar isso, né? Verdade. Eu sou o pregador da rua, da casa, do ponto de pregação. Eu nasci no ponto de pregação, eu nasci dentro do trem, eu nasci na esquina. Então, quando você aprende a lidar com essa situação, à vontade de Deus, aí você
não se O abate senhor foi tanto. moldado para isso, né? Ao Pronto. longo da sua trajetória com Cristo, foi sendo moldado para estar em qualquer situação e ir em frente, né? A senhora falou a verdade agora. Então, é onde eu queria chegar aqui na Sim. resposta. Estava me encaixando. Então, eu fui moldado para esse tipo de situação. Não deu aqui hoje. Nós vemos aqui numa maratona aqui de 2 meses seguidos, passando por vários estados do Brasil. Mas se não chegar a pegar uma ponte aérea, um avião aqui, aqui no culto, nós vamos fazer um culto, eu estou feliz. Incrível. Aqui na casa, porque eu nasci disso aqui. Nós vamos lá para a comunidade. Vamos dar lugar lá na comunidade. Glória a Deus. Eu nasci, foi forjado aqui. Nós estamos aqui hoje no mano a mano, no evangelismo pessoal, ali, seja para quem for, nós fomos forjados nisso. Então, quando você aprende a sair essa vontade de Deus, aí você segue não sua vê dificuldade, chamada. né? Não vê ou dificuldade. está nos Gideões, ou está numa comunidade para o senhor. Não, o importante mim, é estar falando de Jesus. Os Gideões ali é uma promessa que Deus tinha feito, cumpriu, tem cumprido. Um grande evento missionário. Hoje aí, né, pastor Gilmar Miguel, pastor Adriano Ubi, grandes homens de Deus, mas você aprendeu a estar em todo lugar ali. Em todo lugar. Que maravilha. Às vezes, numa catedral, eu estive ali em Barra do Garça, pregando ali na 5ª região do Vale do Araguaia, uma grande igreja, mas também aprendemos também, às vezes, estar numa igreja com 10 crentes falando de Jesus, o nome do Senhor sendo glorificado. Porque Jesus falou, não tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. Glória o mesmo Jesus que pregou para 5.000 homens, fora mulheres e crianças, segundo os historiadores, 11.000 pessoas, é o mesmo que pregou para uma mulher na beira de um tanque, né? Sim. Então, se você aprender isso aí, você vai seguir seu ministério. Glória a Deus. Pastor, qual foi, assim, a maior experiência que o senhor viveu com Deus? Tem tantas, nesse pouco tempo, tem tantas experiências, tantos desafios. Tem uma certa situação que eu fui pregar em um estado dessa nação e chegou lá, o pastor nos colocou para dormir dentro da funerária. Meu Deus. Aí eu me lembro que eu estava com um amigo e daí o amigo, o irmão Manel, ali em Teresina, fomos até o estado do Maranhão e quando chegou lá, passou a igreja, uma casa 2, chegou na funerária. Aí quando eu olhei assim, eu digo, meu Deus do céu, funerária, Deus te chama. Aí eu digo, Manel, nós vamos dormir aqui na funerária, vai ficar aqui? Ele disse, não, vamos ficar na funerária. E ele brincava muito, gente boa, né? Divertido, alegre. Eu digo, não, Manel, não faz isso não. Eu já dormi na rua, já dormi em ponto de ônibus, já dormi fora de casa nessa jornada, mas dentro da funerária. Ele disse, a mulher ela tem complexo de inferioridade e nós vamos ficar aqui. Eu digo, não, varão, não vou sarar ela não, eu vim pregar. E ela pegou e chegou na porta, seja bem-vindo. Aí acabou comigo na hora, eu pensei, meu Deus, como eu vou pregar aqui 3 dias nessa igreja, olhando para a cara daquela família, dizendo, ele rejeitou minha casa. Eu digo, eu vou ter que encarar essa. Aí quando eu fui entrando, já tinha 2 carros de carregar os cidadãos da cidade de pé junto, né? E eu passei assim, eu digo, meu Deus, eu sei que todo dia aquele que não for arrebatado um dia vai morrer. Mas eu fiquei sem jeito. Aí ela mostrou assim, tinha 3 quartos, eu me lembro como hoje. Vocês vão ficar ali, mas nós fez uma oração, conversou um pouquinho. Aí eu já abri a porta errada. Quando eu abri, já veio um caixão por cima de mim. Aí eu fechei, a batalha foi travada. Eu digo, Deus não deixa ninguém morrer nesses dias. Porque assim, na parede do lado, ele já preparava já os defuntos ali mesmo, né? Os corpos ali. Ali mesmo, fazia todo o procedimento. E eu digo, Jesus, que batalha travada. Mas a primeira noite ficou aquela guerra para dormir ali. Muito peso a casa, vulto passando. Meu Deus. Eu orando. E no outro dia, ela chegou e ela foi louvar depois do culto à noite. Ela tinha 2 filhos. E foi louvar, o esposo com violão. Vem louvar, pastorzinho da harpa. Eu fui louvar um hino. Eu digo, olha, irmão, sei porque a senhora louva toda noite. É porque o espírito da morte vai lhe visitar. Ela deu um grito. E começou a chorar. Disse, é verdade, pastor, não tenho paz. Toda noite o espírito da morte vai me visitar. Eu digo, olha, irmão, o seguinte é esse. Eu sei que todo mundo tem suas profissões, mas aqui está tudo misturado. Casa com... Sim. A senhora devia ter um lugar de morar e aqui lugar de trabalho. Principalmente nessa profissão sua aqui. E ela começou a contar alguma situação. Eu digo, mas Deus vai dar um basta e vai mudar o seu quadro. Aí, quando terminou o 2º dia, aí eu cheguei para o Manel, disse, Manel, vamos embora.
encerrou. Ele disse, não, tem muito jumento na estrada. Eu digo, não, nós foi empurrando o carro, mas já deu tempo aqui já. A obra já foi feita. E daí, passados uns 3 meses, eu cheguei para o Manel, eu disse, Manel, e aí, cadê o pessoal lá da funerária? Ele disse, pastor Lira, você não sabe. Eles venderam tudo, foram para Goiás e abriram uma ótica. Então Deus destravou e Deus honrou eles. Glória a Mas Deus. teve muitos testemunhos nessa Sim, caminhada. imagino. Tem mais um outro que o senhor queira contar, pastor? Eu gosto muito de ouvir testemunhas de saúde, assim, né, de alguma coisa que marcou. O que marcou sua história? Sempre tem, né, a vida de alguém. Isso marcou a minha vida. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Existe alguma coisa assim? Eu me lembro de um certo testemunho. Tem muitos testemunhos que vai lembrando assim, né? Eu fui pregar no interior de São Paulo, eu e um amigo meu, pastor Denailton, ele estava lembrando essa semana isso aí. Inclusive, semana que vem eu vou estar lá em uma cidade de Paranaíba, fica na divisa Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo. Sim. E 3 estados ali junto, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais. E na volta, nós pegamos uma agenda no caminho, estava de carro, e nós ficamos numa casa de apoio. Nessa casa de apoio é onde tem ali, eu não sei se é Jales, no interior de São Paulo ali, e tem ali um hospital, o do câncer, e o pessoal vem do Brasil inteiro para lá. Sim. E naquela casa de apoio ali, da igreja, tinha várias pessoas ali, eu me lembro de pessoas de Belém do Pará, Maranhão, eu sei que tinha mais ou menos ali umas cerca de 16 pessoas, e nós ficamos ali, pregando ali 3 dias. Esses 3 dias foi orando com o povo, ensinando eles na batalha que eles estavam fazendo tratamento do câncer, a estar ali adorando a Deus. E nós ficamos ali, nesse período de 3 dias, retornamos, e depois aquela irmã que tomava conta, cuidava deles ali, eu perguntei, e ela me alegrou muito que ela falou que só uma pessoa chegou a falecer, mas as outras pessoas foram tudo curadas para a glória de Deus. Glória a Deus. Então, tem muitos testemunhos que aconteceu e o pastor Neil estava lembrando disso aí. E a maioria das pessoas que ficaram ali naquele período que nós estivemos foram tudo curados para a glória de Deus. Amém. Deus e é maravilhoso. O nome do Senhor foi né? glorificado. Sim. Ô, pastor, e como conciliar a sua agenda com a sua família? O senhor falou que você é casado, como é o nome da sua pastora, a missionária? É Sandra Lira. A missionária Sandra Lira. Como que é conciliar? Porque, pelo jeito, também ela tem a agenda dela, né? Tem, como é que eu posso dizer? A minha esposa é uma bênção de Deus, uma mulher de Deus, e tem apoiado meu ministério em tudo, tem cuidado da gente. E sempre quando tem oportunidade ela viaja, no final de agosto mesmo nós viajamos junto para Brejetuba. O pastor lá nos chamou para pregar e pagou a passagem dela, do meu filho, André Emanuel, que tem 16 anos, que louva a Deus também. Só tem um filho, pastor? Tem 2, tem a Ana Késia e o André Emanuel, entendeu? Qual a idade deles, né, assim, hoje? Hoje tem 23 anos, a Ana Késia, e o André Emanuel tem 16. E eles já bem acostumados com a agenda do pai, que é extensa, né? Já, quando eu estou em São Paulo, o André viaja muito comigo. Tipo agora, final de semana que vem, ele viaja comigo. Ele ainda estuda, mas dá para sexta, sábado, domingo, segura, vem. Que bênção. E ele sempre está ali. E ela sempre que pode viaja comigo, está em São Paulo, viaja. E divide as passagens, às vezes, aérea, de avião, como rápido, fica dificultoso para a igreja, aí, às vezes, quem vai viajar mais sou eu, né? Ah, entendi. Aí, no caso, o senhor vai para as suas agendas mais fim de semana, para na semana ficar com a família, é isso? Na semana, porque é raro ter congresso, mas festividade na semana. Sim, verdade, mais final de semana. Mais final de semana. Mais final de semana. E ela também viaja, pastor, muito? Viaja comigo. Ai, que bom. Viaja. E qual, assim, o lugar que o senhor viajou, que marcou sua história de ida para pregar? Teve alguma coisa, assim, que o senhor gostaria de relatar aqui? Rapaz, tem alguns lugares remotos. Nosso Brasil é muito grande, né? Sim. Tem alguns lugares remotos. Eu me lembro que eu fui em uma viagem cerca de uns 3 anos atrás, lá para Amazonas, e eu tive que descer em Santarém, né? Desci em Santarém, e ali peguei aqueles barcos que tem, né? Sim. E aí eu achei interessante. Eu entrei no barco 10 horas da manhã, cheguei no outro dia de 10 horas. Nossa. E ali, lotado de pessoas, tudo na rede. E tem muitos lugares difíceis aí. E para você chegar
Aham. Hoje o senhor tem uma igreja que o senhor lidera ou somente é membro de uma igreja e prega, no caso, pastor itinerante, assim que chama? É, pastor itinerante. Na realidade, eu congrego hoje num ministério chamado, faz 9 anos, Assembleia de Deus Missão Sapopemba, Uhum. pastor Natalício Tenório. Aí Sim. sempre nós está Santa Ceia, doutrina, Sim. sempre está ali, Tá né? ali presente, Tá, sempre né? eu vim para cá, estava conversando com ele, nosso presidente é um paizão. Então, no caso, o senhor não lidera uma igreja, o senhor é um pastor Não, hoje eu não itinerante. pastoreio, Entendi, não. não pastoreia. Na realidade, eu já, no começo, fui líder de mocidade, há Uhum. alguns anos, mas devido às agendas, né? Sim. Começou a surgir, aí não deu para conciliar as duas coisas, não. Mas tem Sim. pastores que Que prega, consegue vai e conciliar. vem. Eu acredito que é muito difícil, né? Sim, Porque o sim. pastor tem que estar na igreja que as É, ovelhas se precisam. dedicar, é. Eu mesmo, quando vou para a doutrina Aham. e olhar e meu pastor não está, eu fico triste, que eu É tenho que estar lá para Deus me verdade, ver, ele me vê, né? é verdade. E eu sou itinerante e ele dá uma olhada. Então, eu acredito que Sim, quando o membro chega na igreja que não vê o seu é pastor, verdade, pastor. nem que ele não prega, não faça nada de só a bênção Mas apostólica, esteja ali, né? mas o membro vai se É sentir verdade. seguro, igual Moisés. Sim, Israel estava travando uma batalha lá, ele com as mãos erguidas. Eu estou aqui pelejando, mas meu líder está com as mãos estendidas ali. sim, Estou sim. debaixo da bênção, né? Verdade, pastor. Então, eu acredito Bem que colocado isso aí, que às vezes há pastor que tem, não que a gente está criticando, está só falando do como membro, né? Nós estamos é, citando como membro. Que o senhor, membro, eu, membro de uma igreja, a gente vê essa necessidade da presença do pastor ali. A ovelha, ela se sente mais acolhida, né? não se sente, Estando. porque aprendeu como se fosse um pai ali, tudo, né? Isso, Um pai verdade. espiritual. Eu penso assim dessa forma, né? E eu acredito que toda Cada um com o seu ovelha chamado, né? Se o senhor percebeu que o seu chamado era esse, ir, né? uhum, E pregando, né? Cumprindo as suas agendas. Mas outros que seria para pastorear, que fique mais tempo, né, pastor? Talvez seja esse um dos grandes problemas que há em algumas igrejas onde as ovelhas são muito dispersas, dispersas, é. né? Eu tiro por mim, né? Apesar que tem muitos líderes gabaritados, preparados, que tem Sim, o segundo que fica lá, né? aham, Devido o pastor conciliar e tá sim. viajando aqui e ali, tudo. Na realidade, o nosso alvo é Jesus, mas quando chega lá que vê a liderança é muito É melhor, né? diferente. É como um pai de família, né? Que chega em É, casa e tá ali seus filhos ao redor da mesa. Então, eu penso que seja nesse sentido aí o chefe vai também. estar aí hoje, vai, o chefe tá, o chefe não tá, É, o povo fica mais disperso, né? dispenso, é verdade. Ai, que bom. Ô, pastor, e a sua esposa? Em relação à sua agenda, é de boa? Ela Ela é tranquila, tranquila, né? ela é tranquila, mas como é que eu posso dizer? Como toda mulher, às vezes tem que estar bem preparada ali, né? Porque não é Verdade. fácil, já é uma Não. trajetória. E ela sabe que você vive inteiramente disso aí, né? E se você não for, você não consegue trazer os molhos. É Não é verdade? verdade. É Porque a Bíblia necessário diz que ir. aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará consigo, Verdade. trazendo seus molhos, não é verdade? Mas Deus é fiel. Isso sempre já foi mais difícil. Teve momentos na nossa trajetória que nós ficamos 30 dias no mundo, né? Na época, Hum, 40 dias pregando, sim. nesse mundão aí fora, Deus nos guardando, nos livrando, de cidade em cidade, sendo recebido. Hoje em dia, devido o nível assim das agendas, é só mais 2, 3 dias, às vezes 4 dias. Sim. Agora mesmo fiquei também em Rondônia, foi o mais que eu fiquei pela primeira vez ali em Ji, Paraná. Pessoal que eu já conheci, um amigo meu lá, Uhum. e um pessoal muito gente boa, homens de Deus. E ficamos ali 8 dias, porque era muita agenda para Sim. conciliar, né? Mas de carro não tem como você Muito fazer, distante, porque né? tipo, você sai de São Paulo para ir, vamos supor, minha terra, Uhum. dá 3 dias de viagem. Sim, 3 dias para ir, 3 dias para vir, já só 6 dias é na estrada. Aí você já fazia uma agenda no caminho, não tem como você tirar e sair em verdade. 3 dias, tem que ser 30 dias. É igual os É, pregadores que vai ali para a Europa, é 40 dias, né? é. Que não tem culto Devido à todo dia, distância, é. só tem Isso. culto mais final de semana, então ele só Aham, tem 4 final de semana para ali fazer a obra, falar de Jesus, né? Mas é isso aí. Mas aham. ela Oh, entende que tudo e bom. O senhor casou com 19 anos, foi isso que o senhor falou? 19 anos. 19 anos. Então, o senhor tem uma experiência grande para falar sobre casamento, tanto de casamento junto com o ministério, como ter casado tão jovem. Né? Como foi esse desafio, pastor? Graças a Deus foi benção.
como todo inimigo sempre luta, né? E principalmente no começo, né? Sim. Sempre luta ali, mas nós tivemos também uma mamãe Ah, crente, minha mãe, né? glória a Deus. Minha mãe sempre do lado ali, aconselhando, mulher de Deus de oração. E Amém. graças a Ai, Deus que fomos juntos. bom. Deus sempre Tudo tem muito que ter alguém certo, ali, né? né? Dando uma Sim. palavra, alguém ali estendendo as mãos. E eu viajava, e eu também viajei muito, tem um porém, deixar bem claro para os Uhum. irmãos, nossa família sempre foi tudo junto. Sim. Jamais eu ia viajar deixando minha esposa no local sem Sozinha. ninguém. Aham. Não, ali tinha minha irmã do lado, tem minha mãe, tem as minhas Então o cunhadas, senhor tinha essa são tudo preocupação de unido, deixar né? eles seguros, né? Morava tudo assim na mesma Ai, que rua, maravilha. mesma casa, em cima da outra, então Sim. ela ficava sempre acolhida, Que né? maravilha. Tinha essa preocupação, né? Isso aí Que seria bênção. difícil você viajar e deixar alguém no Sim. lugar só, né? Então, tipo assim, mesmo que o senhor era muito jovem quando casou, mas já tinha uma maturidade, né, para manter esse casamento seguro, a esposa segura. E seus filhos dois servem ao Senhor, pastor? Dois Serve, filhos. serve sim. Ai, que bom, graças a Deus. Ô, pastor, para quem está nos ouvindo, o senhor tem alguma palavra para deixar? Eu queria que o senhor deixasse ser usado pelo Espírito Santo para falar, né, para quem está nos ouvindo, deixasse uma palavra aqui, por favor. Ô, glória, palavra é coisa boa. O salmista disse, meu coração ferve de palavras boas. Aleluia. Que você que acabou de ouvir essa entrevista aqui com a nossa amada irmã Cristiane Cunha, que é uma bênção de Deus. Amém. Nesse canal. Você que está a nos ouvir, tenha certeza que aquele que começou a boa obra é fiel Amém. Para aperfeiçoar. Não desista. Em meio aos vendavais, as tempestades da vida, os dias são trabalhosos, Amém. Mas olhe sempre para o alvo. Como Amém. Disse o apóstolo Paulo em Romanos 4:20, e não duvidou da promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve aos crentes que estavam em Roma acerca do patriarca Abraão. E os que nos chamam a atenção que quando o apóstolo Paulo fala acerca de Abraão, ele poderia falar acerca de Davi, que um dia com a pedra na mão derrubou um gigante de quase 3 metros de altura. O apóstolo Paulo poderia falar acerca de Eliseu, que com a capa na mão abriu o Jordão. Poderia falar acerca de Gideão, que com 300 homens venceu milhares de midianitas. Poderia falar acerca de Sansão, que com a queixada de jumento na mão, ele matou a 1000 homens. Mas por que o apóstolo Paulo não falou acerca de nenhum desses? Porque o apóstolo Paulo sabia que para a promessa cumprir, não precisaria de usar a capa de Eliseu, nem a pedra de Davi, nem o osso na mão de Sansão, nem um grito dos 300 de Gideão. O apóstolo Paulo sabia que Abraão estava com a receita. E qual é a receita? Aleluia. Glória a Deus e aleluia. A Bíblia diz no Salmo 50, verso 15, e tu me invocarás, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então Deus dá o livramento, você glorifica. E a Bíblia diz, temei a Deus e dá-lhe glória. E Abraão foi fortificado na fé, dando glórias. Aprenda sempre uma coisa, a glória sempre é de Deus. Amém, tudo verdade, é para Deus. Verdade. Quando você exaltar a Deus, glorificar a Deus, o que Deus vai fazer na tua vida, na tua trajetória, não esqueça, é tudo para a glória de Deus. Amém? E ele não duvidou, não duvida, ele creu. 75 anos tinha o velho Abraão. Quando alguém completa 75 anos, já está aposentado. Verdade. Né? Mas já está aposentado, jubilou. Mas enquanto alguém com 75 anos está aposentado, Deus está descendo na terra para fichar a carteira. Aleluia. Chamou Abraão com 75 anos. 25 anos se passaram e o Abraão não tirou o alvo da promessa. Não tira o alvo da promessa. Quem te prometeu é fiel. Aguarde, creia e confia. Amém. Quem lhe fez a promessa não chega nem adiantado, nem atrasado. Ele chega no tempo certo. E um novo tempo se aproxima. E Deus continue honrando a tua vida poderosamente. Amém. Que bênção, né? Glória a Deus. O incrível disso tudo é que o senhor tão rápido deixou uma mensagem sucinta e eficaz, né? Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, pastor. Se hoje eu estou aqui é por causa da promessa. Se hoje a senhora está aqui é porque a senhora acreditou, crê na promessa e tenha certeza, irmã Cristiane, que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. É verdade, pastor. O que Deus vai fazer na tua vida vai ser notório. Amém. Se prepare porque eu vejo um grande estúdio. Amém. Eu vejo Deus te surpreendendo. Amém. Eu vejo Deus levantando pessoas de posse
para te honrar na Eu terra e creio. o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Foi o senhor falando de promessa, que eu estou aqui entalada, viu, gente? O senhor falando de promessa, e nós que servimos ao Senhor, a maior promessa é que Ele vai vir nos buscar, né, pastor? Verdade. Que o grande dia virá, e não adianta a gente fugir desse dia ou esquecer dessa promessa, que um dia vai chegar, que é a nossa maior promessa, né, pastor? 1 João 2:25. Esta é a promessa que ele vos deixou, a vida eterna. Aleluia. Então é a promessa que nós aguardamos, é a vida eterna, e Jesus está voltando. Pastor, eu nunca perco a oportunidade, né? E falamos no início sobre oportunidade. Eu queria que, já que eu estou com o senhor, um grande homem de Deus, eu vou aproveitar e dar mais uma esticadinha de pelo menos mais uns 2 minutinhos, falando sobre essa promessa, pastor. Há um certo esfriamento, um distanciamento da igreja em relação a essa promessa. Hoje, eu não sei a realidade lá da sua região. É como se as pessoas estivessem esquecendo dessa promessa, da vinda de Jesus, né, do grande dia, de querer viver só aqui o agora, só o hoje, só as coisas terrenas, e às vezes esquecendo da promessa que é irmos para o céu. Eu queria que você falasse um pouquinho, pastor, sobre isso. A Bíblia diz em Mateus, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão, né? Verdade. Então nós estamos vivendo uma época de muitos esfriamento. O apóstolo Pedro, ele falou na sua epístola, 2 Pedro 3:3, que nos últimos dias surgirão escarnecedores andando conforme as suas próprias concupiscências. Nós estamos vivendo uma época assim de muitos escândalos, muitos escárnios, pessoas escarnecendo através das redes sociais do que é de Deus. Isso aí tem ajudado muito o esfriamento. Verdade. Pessoas ali, às vezes, de muita situação que vai acontecendo, a igreja crescendo, ficou um foco em cima dela muito grande e vai crescer muito mais ainda. Uhum. Então, esse tipo de coisa aí, pessoas vão se abatendo. Verdade. Pessoas que não têm um alvo em Cristo. Sim. Porque a Bíblia diz assim, olhai para mim e sereis salvos. O nosso alvo se chama Aleluia. Jesus de Nazaré. Verdade. Então, isso aí é geral, né? Verdade, Vai acontecendo, mas enquanto uns estão enfriando, Deus tem levantado pessoas como a senhora Amém. para estar aqui fazendo a obra de um lado, a obra de Deus nunca vai parar. Verdade, pastor. Entendeu? Quando um grande exército estiver por trás dos muros, Deus ainda levantará leprosos. Como assim? 4 leprosos levantou e disse, se nós ficamos aqui, vai morrer. Sim. Se nós formos lá, também morreremos. Uhum. Então, leprosos sim, mas covarde não. E Verdade. Deus se utilizou daqueles leprosos e colocou um grande exército para correr. Amém. Eu não sei qual é a tua situação, mas Deus sempre levantará alguém nessa hora final. Verdade, Tenha pastor. certeza disso. Mas o amor de muitos tem esfriado. Mas que nós possamos sempre olhar para o alvo, porque o nosso compromisso é com Jesus, né? Glória a Deus. É verdade. Glória a Deus. Deus sempre levantará um povo na terra, tenha certeza. Deus é perfeito, né, pastor? É verdade. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltou para agradecer? Só um. Então, a maioria estão aí. A maioria não reconhece o que Deus fez na vida dele. Para eles, tanto fez como tanto faz. Verdade, Mas Deus pastor. sempre tem levantado alguém. É verdade. E, na realidade, para uma obra ser feita, Deus nunca precisou de multidão. Multidão para ser salva. Você vê que Deus sempre contou com alguém. Verdade, pastor. No meio de um exército, quem foi que se habilitou a lutar com Golias? Davi. Enquanto alguém estava calado, Deus levantou um. Verdade. Davi é sempre alguém, Deus vai levantar. Quando ele diz em Ezequiel 22:30, e busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha perante mim por essa geração. Você vê, Deus está dizendo um homem. Na verdade, não é sempre muito, não. Verdade. Porque Deus sempre tem contado com alguém, esse alguém é você. Glória a Deus. Para trazer o avivamento nessa hora final, né? É verdade, pastor, é verdade. E isso há também essa promessa para o Brasil, né? E a promessa também para a igreja do Senhor, né? Que é viver esse avivamento nos últimos dias. Eu gostaria de lhe agradecer por essa oportunidade de ter nos dado, né, ao Nós do Pode Crer. E ficamos muito felizes em saber que o Senhor, né, aceitou a falar um pouco do Senhor, da sua história, aqui nesse canal. Queria te agradecer e que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família, a sua vida, alargando as suas tendas.
e que outras vezes virão, outras Glória oportunidades, a né? Deus. Quem sabe da próxima vez a sua esposa não esteja aqui também, Amém. falando um pouco, né? Que é claro que quando ela vier aqui à Bahia, que já estou percebendo ali na mesa, né? Que vai vir esse convite Glória a para ela Deus. também. Então, que a gente possa estar ouvindo também o testemunho dela, que será uma honra muito grande para a gente. Porque, como eu falei no início, o nosso intuito é falar do amor de Jesus, dos grandes feitos de Deus, para que outras vidas venham ser alcançadas e abençoadas através desse ministério que é o Pode Crer, Glória. que tudo isso que foi dito aqui pelo pastor André, que Deus venha tocar na tua vida, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então não foi por acaso que você ficou até agora assistindo a esse vídeo, ainda que você já tenha muito tempo de crente, muito tempo ouvindo, ou muito tempo já ouvindo as mensagens do pastor André, que também tem canal no YouTube. É isso, pastor? O senhor tem Eu tenho um canal? canal lá. Se o senhor quiser falar, divulgar sobre as suas redes sociais aqui, pode ficar à vontade para que as pessoas acessem, que de repente tem Tem o alguém que Instagram, ouviu. né? Pastor André Sim. Lira Oficial. Uhum. Tem as outras redes sociais, como página no Facebook, Pregadores da Sim. Palavra. Tem TikTok, Pastor André Lira Oficial. Kawaii, Pastor André Lira Oficial. As suas mensagens No encontram YouTube. no YouTube. No YouTube, na realidade, fica... Eu tenho um canal, mas eu não tô nem tanto divulgando. Por quê? Porque quando você vai e grava, né? O pessoal grava lá e acabou ficando. Entendi. Mas tem lá mensagem também. Que bênção, que Tem. bênção. Você encontra lá o pastor André Lira. Amém, glória a Gritando, Deus. derrubando muralha no grito. Pregar não, mas gritar é comigo mesmo. Então, que Deus continue te abençoando, meus queridos. E, como eu falei no início, aproveita que você está ouvindo, se inscreva, comente, compartilhe. Fazendo isso, você vai estar abençoando o meu ministério. Esse ministério é totalmente voluntário. E se você curtir, se inscrever, comentar e encaminhar, a plataforma vai compreender que esse assunto é importante. Ela vai estar encaminhando a outras pessoas e muito mais pessoas serão abençoadas através, né, desse testemunho aqui e dos outros conteúdos que tem no meu canal aqui no YouTube. E lá no Instagram é Cristiane Cunha Oficial. Eu conto com vocês. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a tua casa, que Deus continue abençoando a tua vida, você que está me assistindo. Se tem algo que você já perdeu a esperança, que você já até desistiu de sonhar, mas como o pastor falou aqui, sempre há... né, ele falou sobre as promessas, então não desista. Sempre há uma chance, sempre há uma esperança para aqueles que servem ao Senhor, para aquele que é plantado, né, pastor? À beira da água, né, perto das águas. Salmo 1, Salmo né? 1. Bem-aventurado o varão. Isso. Que não anda segundo o conselho do ímpio. Nem se detém em caminho de pecadores, nem assenta em roda de escarnecedores. Antes tem o seu prazer em meditar na lei de Deus, e nela medita de dia e de noite. Será como árvores plantadas aos ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Deus vai prosperar. Você está plantado sobre a água, que é Cristo. É verdade, não desista, não pare de sonhar. Não desista. A maior promessa para as nossas vidas é a vinda de Jesus, é nos buscar e nos levar para o céu. Verdade. Então não desista do Senhor, não desista do seu ministério, ainda que tudo ao teu redor esteja totalmente o contrário, né? Vendo ao seu olhar humano, mas entenda que Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Glória e muitas das vezes as promessas do Senhor não chegam nas nossas vidas, talvez porque nós mudamos de rota. Mas se a gente estiver no caminho certo, andando na sua direção e aguardando as promessas dele, vai acontecer, porque ele é fiel e não falha. Aleluia. A Bíblia diz que ele não é filho do homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se foi o Senhor que te prometeu, isso vai acontecer porque Deus é fiel e nisso você pode crer. E falando em promessas, que Deus continue te abençoando, pastor. Amém. Eu sei que Deus te usou para falar sobre esse ministério, confirmando, né, as promessas dele em relação a esse ministério. Deus, ele sabe dos nossos corações, do meu esposo, do meu filho de 12 anos, que me ajuda na edição desse vídeo. Então, ele sabe do propósito que é, do que a gente para tudo para fazer isso, que o nosso intuito é ganhar almas para o reino. E nós temos que aproveitar
tudo que está ao nosso alcance para falar do Evangelho. Como foi dito no começo, não perder a oportunidade. Glória a Né, Deus. pastor? E eu quero agradecer aqui Por favor, pastor, fique à a vontade. senhora, né, irmã Cristiane Cunha, seu esposo, irmão Cunha, Cunha. que nos recepcionou muito bem aqui. Obrigada. Uma feijoada abençoada. Maravilhosa, né, pastor? Ela faz umas trufas. Trufas. Nossa, um negócio, gente. É. Eu acho que eu engordei tanto no arrebatamento, tem que ser 2 anjos. Um segurar à direita e outro à esquerda para me levar. É. Mas não foi exagero todo, não. Você não comeu muito, não, pastor. Meu Deus do trufa céu. mesmo foi pouca, viu? Nosso amigo que já a segunda vez está aqui, pastor Carlos Viana. Sim. Meu grande amigo está ali. Verdade. A sua esposa, a pastora Eliane. Eliana. Nosso amigo pastor Luiz Cláudio Canela. Amém. Um Verdade, grande amigo de Deus. bênção. Através da vida dele. E eu me lembro que eu congreguei numa igreja em São Paulo, no Jardim Ocaide, durante muitos anos. E tinha um amigo lá chamado Juscelino. Sim. E ele é daqui de Vitória da Conquista. E ele tinha um calendário que ele me deu, ele voltou e trouxe um calendário com a foto, acho, da BR, que passa bem no meio, né? Que divide a cidade. É Vitória da Conquista. E eu falei assim no meu pensamento, um dia eu vou pregar nessa cidade ainda. Glória a Deus. E através dele nós viemos aqui já algumas vezes pregar nessa cidade. E como o estado da Bahia, que eu amo de coração, sou nordestino com orgulho, com alegria, nosso povo. E por onde nós temos passado, temos falado que aqui tem homens e mulheres de Deus. Verdade, pastor. Já andando aqui em várias cidades, né? Sim. Do estado da Bahia, rodando, pregando, povão pentecostal. Você é bênção, abençoado. Que Deus continue honrando. Amém. Vem, se inscreve nesse canal, compartilha, assiste. Nas tuas noites escuras, que o sono foge, vem aqui no canal. Isso que mesmo. Deus vai edificar a tua vida, vai falar Verdade. com você. Que Deus continue te honrando. Um abração. Esteja orando por nós. Amém. Como disse o apóstolo Paulo. Orai por mim, para que no abrir de minha boca me seja entregue a palavra com confiança. Amém. O senhor falando do pastor Cláudio Canela, rapidinho aqui, eu também já entrevistei, tivemos a honra de ouvir, né, um pouco da sua história de vida, desse chamado dele, né, uma bênção, um desbravador, um homem corajoso, destemido, né, e foi uma bênção de Deus estar aí, esse conteúdo em meu canal, você pode procurar Cláudio Canela, que foi muito bom, e eu tenho certeza que a tua vida também será muito abençoada através do testemunho desse grande homem de Deus, pastor Cláudio Canela. Quero deixar aqui para ele um abraço, para ele e a esposa dele. Né? Cantora Denise Matos. Denise, é verdade. Pastor, muitíssimo obrigada. Amém. Que Deus continue abençoando sua vida, viu, pastor? Amém. Seu Deus ministério, abençoe. pastor, foi uma honra muito grande estar lhe ouvindo e que Deus continue abençoando e alargando suas tendas. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Em nome Fique na de paz Jesus. e até o próximo. Deus continue te honrando podcast. poderosamente Amém. na terra. Que Deus abençoe tua vida, Aleluia. faça prosperar. Que o que não está dando Aleluia. certo vai dar certo. Amém. Que Deus vai criar a situação, vai tirar você por cima, envergonhado e confundido ficarão aqueles que não entendem e não compreendem. É, Deus. Que se cumpra na tua vida o Salmo 23, que Davi diz, prepara uma mesa na Aleluia. presença dos meus inimigos. Ele estava dizendo, prepara uma mesa, não é para mostrar que eu sou melhor do que eles. Verdade. É para mostrar que eu sou exalto e humilhado. Aleluia. E o teu tempo está chegando. Aleluia. Deus abençoe e vaze. Amém. Pastor, para encerrar, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração de agradecimento ao Senhor, que alcance essas vidas, Amém. por favor. Espírito Santo da verdade, Aleluia. Pai querido e amado, Deus de Abraão, porque tu és Deus de promessa. Aleluia. Deus de Isaac, porque tu és Deus de milagre. Amém. Deus de Jacó, porque tu és Deus de restituição. Verdade. Em o nome do Senhor e Salvador Jesus de Nazaré, eu intercedo por essas vidas que vão ouvir, Pai, esta oração neste momento. Deus visita cada cômodo, Deus dessa casa. Aleluia. Eu não sei se ele vai ouvir no trabalho, num carro, aonde seja. Quando ele estiver ouvindo, que o milagre Amém. possa acontecer. Deus, se for porta fechada, que o Senhor possa abrir, Amém. destravar agora. Se for uma causa, que o Senhor pega o papel de baixo, coloca em cima Amém. e assina com caneta de ouro, porque a assinatura tua, borracha do inimigo não apaga. Se for ansiedade, depressão, liberte. Pai, visita essa vida agora, se for enfermidade, do alto fio da cabeça à planta dos pés, que quando ouvir essa oração, o milagre possa acontecer e o Senhor possa operar dentro desta família, dentro dessa casa, quem estiver ouvindo, seja na área sentimental, espiritual e material, que o Senhor possa honrar, no nome de Jesus, toda obra contrária seja dissipada pelo poder do nome de Jesus, que é poderoso. Pai, eu abençoo eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória.